Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Vamos ler as Escrituras, meditar nessa noite, dando continuidade à nossa série expositiva. Ele falou por parábolas. Nós já fomos desafiados, nas palavras de Jesus, a entender os pequenos começos na nossa trajetória e vida cristã. Entendemos também o custo do discipulado em uma outra parábola. Falamos sobre o firme fundamento da nossa vida, a qual todos nós devemos ter e caminhar. E hoje quero caminhar com vocês no desafio de Jesus, a compaixão. Uma parábola muito conhecida, provavelmente conhecida de todos nós, a parábola do bom samaritano. Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Lucas capítulo 10, verso 25 até o verso 37. Esse é o texto que nós meditaremos nessa noite, na graça do nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, nós fazemos a leitura na Nova Almeida atualizada. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos, curvando a nossa cabeça. Pai querido, Deus de amor, estamos diante da Tua palavra, que fala aos nossos corações, que nos muda, que nos transforma, que nos desafia. Somos chamados para uma nova expectativa de vida diante de Ti, caminhar contigo nas boas e excelentes obras das quais o Senhor separou para nós. Mas nós sabemos, Senhor, que essas obras elas não nos justificam diante de Ti, mas ainda assim elas demonstram a fé. Que nessa noite, Pai, ao entendermos e meditarmos na Tua palavra e na parábola do bom samaritano, ela seja aplicável aos nossos corações, assim que sairmos daqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa parábola do bom samaritano tem sido descrita por muitos secularistas como o grande tesouro da ética na humanidade.
junto com o Sermão do Monte. E realmente há uma ética cristã muito forte, nós vamos ver isso no texto. Mas a pergunta que permanece século após século, após os milênios em que Cristo proferiu essas palavras, é a pergunta: quem é o meu próximo? Ou quão próximo alguém deve ser, a ponto de que essa passagem, essa parábola, possa ser integralmente cumprida por nós. Quão próximo é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Um estudo no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, na década de 1970, nos dá um panorama muito legal para entendermos essas questões. É um estudo, uma pesquisa que fizeram e que tem sido replicada ao longo dos anos, desde a década de 1970. O estudo original envolveu 40 seminaristas do seminário de Princeton, na disciplina de educação e vocação religiosa. Foram feitos 2 grupos desses 40 seminaristas. E eles não sabiam que era um estudo, não sabiam que era um experimento. E para um desses grupos, foi dada a instrução de que eles deveriam falar da parábola do bom samaritano. Eles deveriam, sem preparo nenhum, ali meio que de improviso, falar o que eles sabiam da parábola do bom samaritano. E ao outro grupo, eles deveriam dizer quais são as expectativas de alguém que se gradua, tem uma graduação numa carreira religiosa. Então esses eram os 2 grupos do experimento. Eles deveriam falar em público e eles não tinham instrução além dessa. Vocês devem falar no improviso mesmo. E aqui vem a genialidade do estudo. E eu me impressiono sempre com esses experimentos e estudos. Se você faz esse tipo de experimento e estudo, depois eu quero ter uma palavrinha com você, porque eu acho essa criatividade algo louvável demais. Eis que ambos os grupos, eles foram direcionados para sair daquele ambiente e já cumprir com a tarefa. Os 2 grupos. E eles deveriam sair ali em poucos minutos e dar conta da tarefa, de modo que eles foram separados, tanto os 2 grupos, em 3 grupos. Cada um desses grupos foi separado em 3 grupos. A uma parte foi dita que ela precisava sair imediatamente e já dar cumprimento à tarefa. Ou falar da vocação religiosa, ou falar da parábola do bom samaritano. A um outro grupo foi dito que eles não estavam atrasados, mas tinham que sair rápido ali e dar conta da tarefa. Esse era um segundo grupo dentro desses 2 grupos. E ainda tinha um terceiro grupo que tinha de 3 a 5 minutos para cumprir essa tarefa. Eles poderiam sair com um pouco mais de tranquilidade e calma para fazer esse exercício. E eis que, no experimento, o que eles fizeram? Acho que vocês já imaginam. Eles colocaram alguém para brecar esses grupos. Naquela época, no experimento, era uma época de inverno, de muito frio, menos 15 graus Celsius, e foi colocado um homem no meio do caminho, da qual todos os seminaristas ali tinham que passar para entrar num dos 2 prédios que eles foram direcionados. Um grupo foi direcionado para um prédio, outro grupo para o outro prédio. E eles colocaram um homem maltrapilho, tossindo, evidentemente precisando de uma assistência. Essa era a cereja do bolo do experimento. E dos 40 seminaristas, somente 16 pararam para oferecer alguma ajuda àquele homem, que foi colocado ali por conta do experimento. E ainda assim, esses 16, a grande parte, fez isso de um modo muito incipiente, dizendo, quando chegaram aos prédios, que havia um homem em necessidade, que precisava ser acudido. Eles não pararam, de fato, para auxiliar e assistir aquele homem. O estudo mostrou que havia uma correlação direta entre aqueles que estavam com maior pressa e aqueles que não ofereceram nenhum tipo de ajuda. Quanto maior a pressa no experimento, mais batidos eles passavam daquele homem. Mas não houve correlação direta nenhuma entre os temas dados. Aqueles que deveriam falar da parábola do bom samaritano ou da carreira religiosa. Não havia correlação entre os temas e o fato de que alguns pararam ainda no caminho. O que isso significa? O que esse experimento nos mostra? Será que a
fato de que nós somos pecadores e o pecado está no nosso coração, é a constatação disso, que nós nos tornamos insensíveis, especialmente nós da cidade, nós que somos urbanos, nos tornamos insensíveis à necessidade alheia. Será que nós temos um entendimento muito fraco, pobre, superficial da parábola do bom samaritano? Talvez a resposta seja sim, para as 3 perguntas. Mas nós precisamos entender essa parábola. Nós precisamos entender esse desafio do qual Jesus está nos dizendo e do qual Ele está vinculando à vida eterna, do qual Ele está falando sobre devoção completa àquele intérprete da lei, ou nós podemos cair como em alguém desses grupos que eu disse para vocês. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? E qual que é a urgência disso tudo para nós? Lucas tem uma sensibilidade teológica muito acurada. Claro, ele é alguém inspirado da parte de Deus para escrever esses relatos. E ele coloca próximo à parábola do bom samaritano o texto sobre Jesus como o salvador dos humildes. Esse é o contexto imediato que nós temos da parábola. Um texto que diz que Jesus é o salvador dos humildes, dos pequeninos, enquanto os sábios e aqueles que se acham instruídos são envergonhados. E aqui eu sempre me lembro, esse é um parêntese, do filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, que dizia que um dos pontos fracos da religião cristã é porque a religião cristã falava da assistência aos fracos, aos humildes, aos oprimidos, enquanto o homem tinha que se elevar à potencialidade de si, ser de fato um super-homem. E ele acabou morrendo numa condição muito trágica, louco, sem ninguém por perto, familiares, desprovido, aquele que se achava sábio e instruído. Mas Jesus está nos dizendo que Ele é o Salvador dos humildes, e isso tem toda a relação com o texto que nós lemos agora à noite, com a parábola do bom samaritano. Esse pano de fundo vai nos colocar dos 3 personagens que são apresentados como se fossem um, fazendo ali a mesma trajetória: o sacerdote, o levita e o samaritano. E em contrapartida nós temos um homem ferido, roubado, abandonado, dado como semi-morto. Trata-se de uma parábola direta. Nós não temos simbolismos aqui. É praticamente um exemplo real, palpável nos dias de Jesus. Jesus até mesmo situa a estrada, ele diz que era o caminho de Jerusalém para Jericó, cerca de 27 quilômetros de estrada. Ainda em estado de preservação, se você fizer uma viagem para Israel nos dias de hoje. Essa estrada, ela era de fato notável nos tempos de Jesus por ser perigosa, com ladrões à espreita, especialmente para aqueles que não estavam viajando em caravana, mas estavam sozinhos e desprovidos. E nesse sentido, fato dessa parábola ser tão direta, sem simbolismos, e tão clara e cristalina, se aproxima muito da parábola que vimos semana passada, não é verdade? Do juiz iníquo, da viúva. É uma parábola com uma lição central muito clara, muito bem definida. Que nós, crentes, somos chamados a demonstrar compaixão por qualquer um que esteja em necessidade. Todos nós, crentes no Senhor Jesus, alcançados pela sua graça e misericórdia, somos chamados a demonstrar compaixão a qualquer um que esteja em necessidade. Todavia, muitos estudos e sermões nesse texto, eles só vão até a primeira camada da parábola. Destacam geralmente 3 pontos, como um bom sermão presbiteriano, dizendo sobre compaixão, atitude e inclusão ou remoção de barreiras. E para por aí. Compaixão, atitude, inclusão.
Ainda que essas coisas por si só, de fato, aparecem no texto, são aplicáveis nas palavras de Jesus, nós precisamos caminhar uma milha a mais com o texto. Nós precisamos percorrer uma trilha aqui, né? Os homens que vão percorrer trilha semana que vem. Nós precisamos percorrer essa estrada de Jerusalém a Jericó. E entender mais esse texto, entender a natureza dessa compaixão que é exigida de nós, que é requerida. Em como que essa atitude se mostra em relação ao próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o próximo do qual o texto está dizendo, o qual o intérprete da lei pergunta, pondo Jesus à prova? Eu gostaria de observar com os irmãos, então, as 3 lições que vão decorrer naturalmente do texto. A primeira é que não há desculpas para a falta de amor. Não há desculpas para a falta de amor. A segunda é que com o samaritano nós aprendemos que é imperativo, é ordenado, é demandado de nós cristãos, que nós demonstremos atitude que se mostra na prática com os que estão em necessidade. E a religião não pode se tornar uma desculpa para nós. A nossa fé não pode se tornar uma desculpa para nós. E a gente vai ver no texto que se torna para a figura do sacerdote e do levita. E em terceiro, com o homem à beira do caminho, surge a lição de que o inimigo é o nosso próximo. Nos é trazido aqui a figura do inimigo. E ela responde a pergunta: quem é o nosso próximo? Então vamos ver essa parábola com mais atenção e calma aqui em Lucas capítulo 10. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, perguntando a ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus gosta de desafiar quem desafia ele, não é? Vocês lembram do relato do jovem rico? Jesus usa desse recurso. E ele faz aqui mais uma vez. Pergunta para esse intérprete da lei, que era um jurista, alguém muito entendido da palavra de Deus, especialmente ali no contexto do Antigo Testamento. E pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer? E a isso ele respondeu. Jesus perguntando: o que está escrito na lei? Como que você entende? Já que você é um intérprete da lei, como é que você interpreta a lei? E ele responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E acrescenta: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele faz aquilo que é o resumo da lei. A dimensão vertical e horizontal. Os 4 primeiros mandamentos que nos diz a respeito do nosso relacionamento para com Deus. E o restante dos mandamentos que dizem da relação que nós precisamos ter com o nosso próximo. O intérprete da lei sabia, interpretou muito bem. Embora não tenha texto no Antigo Testamento que faça esse resumo, e nem o texto dos rabinos digam desse resumo, já era comum esse entendimento de que a lei falava dessa dupla dimensão, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E Jesus respondeu: você respondeu muito bem, corretamente, tirou 10 na prova. Faça isso e viverá. E aí ele, querendo justificar-se, ele pergunta: tá bom, mestre, mas quem que é meu próximo? Pondo um desafio a Jesus. E aqui surge para nós a parábola. Então, nos é mostrado essas 3 figuras: sacerdote, levita e o samaritano. Nos mostrando que nós não temos desculpas para faltar com o amor. É isso que acontece nesse relato, quando 2 desses personagens, eles não prestam assistência, mas vem aquele que é o samaritano, daqui a pouco nós vamos falar desse personagem. Ele vem, presta socorro, e presta mais do que o socorro, ele presta um auxílio, dizendo que se preciso fosse, ele ia arcar com mais despesas ainda para o cuidado daquele homem abandonado na estrada. E aqui nós somos colocados a esse entendimento de que nós devemos ser conhecidos como um povo compassivo e misericordioso. E a base principal para isso, meus irmãos,
é que Deus é assim para conosco. Deus é gracioso e misericordioso. E nós, como seu povo, em demonstração do amor de Deus, não podemos faltar com o amor, com a compaixão, com a assistência. Nós não temos desculpas, mas ainda assim, muitas vezes nós criamos barreiras. Muitas vezes nós criamos essas desculpas que nos faz faltar com a compaixão. E compaixão aqui é um termo que tem uma tradução equivalente de apiedar-se. O samaritano apiedou-se daquele homem ferido. Teve piedade. Isso nos leva a entender, trazendo para o nosso contexto, para o nosso mundo, para os nossos desafios. Desafios esses que nós precisamos exercer a compaixão, de que há pessoas no mundo que sofrem, física, emocional e espiritualmente. E nós somos chamados a ser esse povo compassivo e misericordioso. Será que nós partilhamos desse apiedar-se do samaritano? Ou será que nós nos tornamos insensíveis, tal como os seminaristas de Princeton? Será que nós criamos as nossas barreiras emocionais e nós damos desculpa para nos fecharmos na nossa própria experiência de vida e não auxiliar o próximo? Quando nós vemos pessoas nos sinaleiros, em estabelecimentos, será que nós criamos argumentos internos para nós não nos sentirmos tão mal assim? É difícil, não é? Vamos ser honestos. Quando a gente vê pessoas em condições de necessidade, dói o coração, ou pelo menos deveria doer. Não é assim? Mas muitas vezes, nós criamos desculpas para não nos envolvermos. Passamos direto quando não temos dinheiro. Às vezes dizemos, estou com pressa, estou sem recursos. Talvez essa pessoa esteja fingindo. Talvez essa pessoa vai usar o recurso para outra coisa. Começamos a criar essas barreiras para não exercer compaixão. Será que nós não nos tornamos assim em muitas ocasiões? E podemos ainda, e esse é um cenário terrível, nutrir algum tipo de mérito diante de Deus e da sociedade, com uma voz que diz bem baixinho, lá nas salas do nosso coração: ainda bem que eu estudei, ainda bem que eu me formei, ainda bem que eu batalhei para estar aqui. E nós vamos criando barreiras para não sermos compassivos. O desafio de Jesus, em primeira instância, é que nós devemos ter compaixão de todos aqueles que estão em necessidade. Isso deve ser demonstrado. E nós não temos desculpas para faltar com amor. E aqui eu quero antecipar algumas aplicações do texto para nós. Será que nós estamos comprometidos, de uma maneira ou de outra, a ajudar pessoas que estão em necessidade? Ministério, será que nós nos envolvemos com ministérios de misericórdia, de assistência a pessoas carentes, e então envolvemos nosso dinheiro, investimos nosso tempo, nós investimos conhecimento de causa? Será que nós somos conhecidos por ser um povo assim? Ou será que a gente se fecha e faz a figura do sacerdote e do levita e está tudo bem? Porque a gente começa a criar algumas dificuldades, algumas barreiras, e até mesmo colocamos uma teologia por detrás disso. Eu vou falar disso na sequência. Meus irmãos, há pelo menos alguma área que nós estamos envolvidos com isso. Será que nessa noite você sairá desafiado daqui, de alguma maneira, a comprar uma cesta básica, deixar em seu carro e prestar uma assistência quando lhe for requerido? Ou talvez algum outro tipo de demonstração em que isso se torne prático, como uma assistência, o evangelismo, uma forma de demonstrar o amor de Deus, de falar do amor de Deus. Deixe-me dizer mais sobre isso, explorando um pouco mais essa parábola numa camada que nós precisamos de elementos contextuais para o entendimento.
Jesus utiliza aqui da figura do sacerdote e do levita. E isso é muito significativo porque cria um clima de tensão que não estava sendo esperado. Especialmente por um intérprete da lei. Ele não esperava que Jesus fosse utilizar da figura que vem na sequência, o samaritano. Já existia naquela época um clima de anticlericalismo judaico, um olhar desconfiado para os fariseus, intérpretes da lei, mestres, e uma valorização do judeu comum. De modo que esse intérprete da lei estava provavelmente pensando que Jesus daria continuidade à parábola falando de um judeu comum. Passou um sacerdote, um levita, então veio um judeu comum e o judeu prestou assistência. Talvez era isso que esse intérprete da lei estava esperando. Mas Jesus diz do samaritano. Isso quebra aquela argumentação e aquela esquiva que o intérprete da lei poderia dizer de quem é o meu próximo. E veja bem, alguns elementos contextuais que a gente precisa entender aqui, e eu disse para vocês. Quando ele utiliza da figura do sacerdote e do levita, nos é dito no texto que eles estavam voltando de Jerusalém, estavam no caminho de Jerusalém para Jericó. Ou seja, eles não estavam no caminho para exercer o ofício religioso. Eles não estavam com pressa. Eles estavam voltando para casa, muito provavelmente. Fazendo o caminho de volta. Em Jerusalém, acontecia o exercício religioso, eles estavam voltando para Jericó naquela estrada de 27 quilômetros. E mesmo assim, eles veem aquele homem e não prestam assistência. Por quê? Porque para eles, ver aquele homem que provavelmente no pensamento deles estava morto, seria contaminar-se. Seria tocar em alguém morto e exigiria todo o ritual da purificação. E eles não queriam arcar com isso. Eles não queriam arcar com a possibilidade de se tornarem impuros prestando assistência. Aqui é meramente a religião tomada como desculpa para não se envolverem. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que vai chocar esse intérprete da lei. A ponto de, no final, no verso 37, o intérprete da lei nem conseguir pronunciar que era um samaritano que prestou assistência. O que ele diz? Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Nem a palavra samaritano sai da boca daquele homem. Mas Jesus está dizendo que aquele sacerdote e levita usaram da religião como desculpas para não se envolverem nesse ministério de misericórdia. Esse era o contexto. Mas sabe de uma coisa? Esse é um risco real para nós também. Esse é um risco real para nós quando nós, como igreja, nos fechamos em nós mesmos. Nos fechamos simplesmente nas nossas atividades e programações e esquecemos que nós temos uma missão a cumprir. Nós temos o ID. Nós temos essa demonstração de compaixão que está tudo nesse pacote de ID, fazei discípulos, ensinai todas essas coisas, batizai. Mas muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos e achamos que está tudo bem. Isso é muito profundo e significativo da maneira como nós precisamos entender a igreja. Eu tenho dito aos jovens e aos adolescentes, às lideranças da qual eu tenho trabalhado mais perto em discipulado, uma frase, uma expressão que a gente tem martelado, porque esse ano nós estamos estudando o que é ser igreja. E eu tenho dito que igreja não é programação ou evento. Igreja não é programação ou evento. Embora isso faça parte, seja louvável, e pode dizer muito sobre a saúde de uma igreja, pode dizer também sobre a falta de saúde dela. Quando nós fazemos eventos e programações pensando somente no nosso benefício e bem-estar, nós eliminamos um elemento muito importante da nossa missão. Eclésia, sair para fora, pregar o evangelho,
ter compaixão. E eu louvo a Deus por momentos e eventos, sim, tal como nós teremos mês que vem, na Feira da Páscoa, em que nós teremos a oportunidade de sair daqui e pregar o Evangelho, demonstrar o Evangelho para esse bairro, para essa cidade. Esse faz parte do nosso chamado. E vejam, irmãos, eu não estou dizendo que o momento de culto não é importante. Pelo contrário, é mais do que importante. É o culto que organiza a nossa vida. Ele é o centro de gravidade nosso. Aqui nós somos instruídos pelo que Deus se revela, nós somos treinados, mas nós somos chamados para o quê? Para fora, em missão, em intencionalidade. Essa palavra tão gasta, né? Ser intencional. Mas nós precisamos ser intencionais, missionais. O que nós faremos daqui a pouco menos de um mês é um exercício de missão urbana. Ali nós estaremos como igreja, vestidos, inclusive, para demonstrar essa compaixão e amor de Deus. E vejam, irmãos, outra coisa precisa ficar muito clara para nós. Jesus não está falando aqui de um evangelho de assistencialismo barato, de teologia da libertação, missão integral, ou qualquer outro evangelho que finca uma bandeira ideológica. Jesus não está dizendo nada disso. Jesus não está dizendo, nós reconhecemos que essas teologias têm graves deficiências na sua base. Porque nós cremos que o evangelho não é só encher barriga. Faz parte, é importante. Nós somos chamados a isso, a essa compaixão. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nem a fome pode nos separar do amor de Deus. Então há uma dimensão muito completa do que é o evangelho. Nós não podemos perder isso de vista. Mas ainda assim, nós criamos desculpa, muitas vezes usando a religião de uma maneira, nos fechando em nossas atividades e programações, e isso basta, não sendo missionais ou intencionais, e de outra forma, usando a justificação pela fé. Nós somos, de fato, justificados somente pela fé. Mas nós demonstramos essa justificação com boas obras, das quais Ele preparou para que andássemos nelas. Isso não pode fugir a nenhum de nós. Como que a fé de alguém é atestada? É provada, é demonstrada com as boas obras. A ponto de Tiago dizer no capítulo 1, no verso 27, que a religião pura e sem mácula é aquela que presta assistência ao órfão e à viúva. Será que isso não choca a gente um pouco? Porque nós nos acostumamos com essa teologia rica e abençoada da justificação pela fé, mas nós muitas vezes usamos ela de desculpa, e ela não pode ser uma desculpa, pelo contrário. Ela é um farol e um horizonte para percorrermos uma vida de compaixão, uma vida que demonstra isso para com o próximo. Jesus está dizendo justamente isso ao utilizar a figura de dois religiosos. Eles utilizavam da religião para benefício próprio, de modo que quando era requerido deles a compaixão e a misericórdia, eles não davam conta. Lembram quando Jesus foi à casa de um dos principais dos fariseus e demonstrou a hipocrisia deles quando curou um homem no sábado? Nem isso eles queriam. Porque eles se fecharam naquela religião de benefício próprio, que já não era mais missional. Nós não podemos cair nesse erro. E em terceiro lugar, aparece para nós aqui a figura do samaritano. Aqui é um momento de choque para aquele intérprete da lei. Porque vocês bem sabem, desde o departamento infantil, né, com uma história bem ilustrada do bom samaritano, que o samaritano era aquele que era considerado impróprio na sociedade. Ele era, em termos, a escória. Porque ele era fruto da miscigenação de judeus com gentios. Gente que se tornou maculado porque se misturou o povo de Deus com outro povo. E Jesus utiliza da figura do samaritano. Esse que era escárnio do judeu, para dizer que é ele que
prestou assistência. E aqui a gente fica tentando atualizar a história, né? A gente fica tentando encontrar boas ilustrações que demonstram o texto. O presbítero Betão nos disse de uma boa ilustração hoje que aconteceu com ele. Ali, à beira da estrada, caído, né, de moto. Carros não pararam para prestar assistência. Quem parou para prestar? Uma outra moto. Talvez o samaritano da questão toda. Essa é a figura que Jesus diz para responder aquele intérprete da lei que quem é o meu próximo? É o meu inimigo. Para dizer de um grau último de quão comprometido nós devemos estar com a compaixão. Se o meu próximo é até mesmo meu inimigo, quem dirá das pessoas que eu vejo à minha volta? O judeu não dava certo de jeito nenhum com o samaritano. E é difícil, né, a gente pensar em rivalidades tão grandes como a do judeu e do samaritano. Nós temos algumas. Nós temos os irlandeses, católicos e protestantes, que vivem uma rivalidade terrível na Irlanda. Nós temos tribos rivais na África. Nós temos os palestinos e judeus na atualidade. Pessoas que não se dão bem de jeito nenhum e não estão na mesma roda, pode ter certeza. O Kenneth Bailey, um dos comentaristas mais importantes de parábolas que a gente tem no Novo Testamento, ele, inclusive, comenta todas as parábolas das Escrituras, especialmente as parábolas de Lucas. Ele foi por muito tempo um missionário norte-americano na Palestina. E ele, o Kenneth Bailey, sempre teve muita dificuldade a ponto de nunca conseguir atualizar com uma boa ilustração, dizendo que o próximo ali, ou o samaritano, era um judeu, ao pregar para os palestinos, porque ele temia pela própria vida. Ele não deu conta de ilustrar, dizendo, olha, o próximo aqui nessa história é tal como um judeu para você, palestino. Porque ele temia que, ao dizer isso, ele perderia a própria vida. Jesus está nos dizendo disso, que em última instância, nós somos chamados a ter compaixão dos nossos inimigos, aqueles que zombam de nós, aqueles que fazem pouco caso, aqueles que estão criando bandeiras e barreiras e daqui a algum tempo estarão nos colocando na cadeia. Porque nós não concordamos com a ideologia, porque nós não concordamos com as práticas, porque nós chamamos de pecado aquilo que é pecado. Mas Jesus está nos dizendo que até mesmo para essas pessoas nós devemos demonstrar compaixão. Não é o evangelho inclusivista, que abraça todo mundo. Porque, como eu disse a vocês num sermão passado, o custo do discipulado continua o mesmo. Mas até para os nossos ditos inimigos, nós precisamos demonstrar compaixão. E aqui nós nos lembramos que nós não temos inimigos de carne e osso. Nós lutamos contra as trevas, que aprisiona o coração das pessoas em pecado, em maldade. Mas Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos amar, a ponto de que isso seja algo muito prático e visível em nossas vidas. A ponto de que até mesmo aqueles que são zombadores da nossa fé, sejam eles quem nós amamos e prestamos assistência. Nós não vamos deixar de dizer que pecado é pecado. Nós não vamos deixar de confrontar de acordo com a palavra de Deus. Mas nós somos chamados para amar. E isso é difícil. Jesus não disse para o intérprete da lei, vai e faça o mesmo porque isso é muito fácil. Ele disse, vai e faça o mesmo. Aquele homem que nem conseguiu pronunciar a palavra samaritano. Meus irmãos, nessa ordenança, nessa convocação de Deus para que nós sejamos um povo compassivo e misericordioso, o que nós precisamos entender
E eu quero concluir o sermão com esses termos, é que nós só podemos ser assim pela graça de Jesus, e porque Ele foi misericordioso para conosco em primeiro lugar. Porque Ele foi gracioso para conosco em primeiro lugar. É isso que nós lemos na liturgia nessa noite, não é verdade? No Salmo 40. Reverendo Rômulo nos conduziu ao final, na leitura, no último verso, dizendo que nós somos pobres e necessitados. Nós éramos tal como o homem à beira do caminho. E Jesus se coloca naquela figura indigna para o judeu do bom samaritano. Aquele que nos presta o socorro, assistência, e que não para por aí, mas graciosamente, através da atuação do seu Santo Espírito, nos conduz numa vida plena, de santidade, de relacionamento com Deus. E esse é o desafio, meus irmãos. É porque nós fomos alcançados, que nós somos chamados a alcançar o mundo. É porque nós fomos alcançados que nós não podemos usar de desculpas, nem mesmo a nossa religião, a nossa fé, para criarmos barreiras. Esse é o desafio da parábola do bom samaritano para nós essa noite. Vai e faça o mesmo. Jesus não está dizendo que a vida eterna, aquele conceito de herança da vida eterna, muito comum para o intérprete da lei, alguém que criado no judaísmo, que sabia que a herança se dava pela descendência de Abraão. Jesus não está dizendo aqui que a salvação são pelas obras ou os méritos de ter compaixão e de exercer compaixão, mas de demonstrar uma devoção tão completa a Deus, que não pode faltar a dimensão do amor ao próximo. Não pode. Jesus está nos desafiando a isso nessa noite. Eu quero pensar com vocês algumas aplicações para nós e orarmos juntos. Já disse isso, mas retorno a essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, você tem se envolvido de alguma maneira com algum ministério de misericórdia? Com algum movimento para-eclesiástico que seja, mas que de fato atende às pessoas em necessidade? Ou você se fechou no seu conforto? Você se fechou no seu bom salário? Na sua boa mordomia de vida? E se esquece dessa dimensão da nossa vida de que nós devemos demonstrar compaixão? Isso é muito sério. Isso é uma pergunta para todos nós. E ela de fato precisa ecoar no nosso coração, para retirar quaisquer ídolos que nós tenhamos aqui dentro. Você tem se envolvido com ministérios de misericórdia? Será que as pessoas que nós vemos em necessidade, nós simplesmente fechamos nossos olhos e passamos de largo? E uma terceira aplicação, como que você tem tratado as pessoas que zombam de você, que zombam da sua fé, que fazem pouco caso? E aqui não necessariamente será a figura de um necessitado, mas talvez o seu chefe, talvez um familiar. Como você tem exercido a compaixão? Nós somos chamados a isso. Essas são as palavras de Jesus para nós essa noite. Somos chamados a ser um povo compassivo, misericordioso, que demonstra essa graça de Deus que nos alcançou. Que assim seja. Que você carregue essa pergunta durante a sua semana que virá. Quem é o meu próximo? E como eu posso demonstrar o amor de Jesus a essa pessoa? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de que nós temos de sermos encaminhados pela Tua Palavra. Do Senhor nos falar diretamente através da Tua Palavra. Desafiar a nossa vida a uma vida de comprometimento contigo, com a Tua causa e com o Teu reino. De modo, Senhor, que nós não somos chamados a ser pessoas egoístas, fechadas em si mesmas,
Nós somos chamados, Pai, a demonstrar a compaixão, tal como o Senhor demonstrou para nós na pessoa do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando morreu por nós, em favor de nós, levando de nós toda a culpa do pecado e nos justificando diante de Ti. Pai, quando nós saímos porta fora, que sejamos imagem e semelhança. Que sejamos embaixadores, pequenos cristos, pessoas prontas a demonstrar compaixão. Por isso nós oramos mais uma vez, quebra de nós toda idolatria ao conforto, conforto de tempo, conforto de dinheiro. Quebra de nós todas as desculpas e amarras, e até mesmo aquelas religiosas que nós utilizamos. Não nos deixe, Pai, ser pessoas que faltam com amor para com o próximo, mas nos ensine a amar o próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.